pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o nosso espaço, meu canal Terapias Equalizem, um canal onde eu procuro abordar sempre temas relacionados à saúde, bem-estar, energia, terapias alternativas e complementares. E sempre eu abordo um tema diferente, né? Também temas sugeridos aí por vocês. E hoje não vai ser diferente, vou abordar um tema sugerido por um ex-aluno meu. Até, nossa, senti muito feliz de você ter me encontrado lá no Instagram, Glauco, viu, Glauco? Tenho muitas saudades aí, né? Eu fui professora do Glauco quando eu dava aula no Senac, né? Eu dava cursos lá de terapias alternativas e o Glauco falou que o que ele mais, né, gostava era dessa parte energética e ele me sugeriu um tema, que o tema é por que sonhamos? Então, o que eu posso falar a respeito dos sonhos? Então, esse é um tema também, né, que traz muita curiosidade de várias pessoas. Então, é esse tema que eu vou abordar agora. Primeira coisa que eu preciso explicar para vocês é o seguinte. Nós temos que entender o quê? Nós somos corpo e espírito, certo? Então, o nosso corpo, que é a carne, né, os ossos, é pesado, a parte carnal é pesada, e o espírito, que é o espírito, ele é leve, certo? Então, nós temos que saber sobre a densidade e a fluidez. Então, a partir do momento que o nosso corpo é denso, coisas densas acontecem, e que o nosso espírito é leve, fluido, coisas mais leves acontecem, certo? Bem, quando nós sonhamos, o que acontece? A parte, né, o carnal, nós, né, o conjunto, durante o dia que é corpo e espírito, né, a gente vive várias situações. Então, a nossa vida é norteada de situações, que podem ser situações leves, densas, né, situações que causam trauma, outras que causam choro, alegria, ou angústia, medo e por aí vai. Né, ao longo da nossa vida, várias emoções sendo despertadas, trabalhadas e conhecidas, certo? O que acontece? O espírito está lá dentro, aprisionado, a gente vive isso de forma carnal, né? Então, a gente vive aí as provações da vida, né? E os problemas da vida, enfrenta todas as situações. Aí, o que acontece? Quando a gente vai dormir, o nosso espírito, ele sai do nosso corpo, né? Até o pessoal chama de cordão de prata, que liga o nosso espírito ao nosso corpo, né? E o espírito tem essa liberdade, quando a gente dorme, quando a gente pega no sono, dele sair do nosso corpo. Acontece o quê? O espírito, quando ele ficou ali aprisionado, quando ele fica aprisionado durante o dia, né? Que acontece? Ele vê todas as situações, ele vivencia tudo, mas ele não entende. O espírito não compreende vários sentimentos que nós temos. Então, por exemplo, nós sentimos raiva, nós sentimos inveja, nós sentimos medo, nós sentimos gratidão e ingratidão. Então, nós sentimos várias coisas, né? E esses sentimentos ficam ali contidos dentro da gente e o espírito fica ali tentando entender e relutar contra todos esses sentimentos. Todos os nossos sentimentos vividos, né? Alguns, nosso cérebro tenta esquecer. Por exemplo, é aquela velha frase, né, que todo mundo falava: quem bate, esquece, quem apanha, lembra. É mais ou menos isso. Por quê? Coisas que a gente quer lembrar, a gente quer lembrar. Mas muitas coisas que nos machucam ou coisas que nós fazemos contra o outro, às vezes a gente tenta omitir, camuflar, e a gente vai trancando isso dentro da gente num lugar que se chama porão. Vocês lembram daquelas casas que tinham porão? Quem tem meia idade? Eu tenho 57 anos, então quem tem meia idade vai lembrar daquelas casas mais antigas, né? Por exemplo, elas eram mais altas, tipo um sobrado, mas não chegava a ser sobrado, né? A parte de baixo tinha os porões, onde ali colocavam coisas que não iam usar mais. Era um local também que tinha muitos ratos,
né? As pessoas ficavam amedrontadas, falavam que tinham fantasmas nos porões. E esses porões existem dentro de nós. Então é nesses porões que a gente guarda aquilo que a gente não quer mais, certo? Então ali a gente guarda os nossos sentimentos, as nossas apreensões, nossos anseios também. Quantas coisas que nós ansiamos nessa vida, né? Há muitas pessoas, a minha maior vontade é casar, outros, a minha vontade é ter filhos, a outra, é me dar bem na minha profissão, é ter uma casa. E todos esses anseios, todas essas coisas, fica tudo ali, contido nos porões. E quando a gente dorme, esse espírito tem essa liberdade, como eu falei anteriormente, ele leva com ele, né, como ele está conectado ao nosso cordão de prata, essa ligação energética, o que acontece? Ele se desprende, mas ele não entende muito bem tudo o que se passou, porque é muita coisa, né? A gente vive numa montanha, numa avalanche de sentimentos. Sentimentos, ações e outras coisas mais. Então, a hora que ele se desloca, ele ganha essa liberdade, ele vai fazer o quê? Tentar entender aquilo que está dentro dos nossos porões. Por isso que muitas vezes a gente acaba sonhando com pessoas tanto vivas quanto falecidas. Nós sonhamos também com coisas que nos amedrontam, nós temos pesadelos, né? Nós temos sonhos estranhos, desconexos. Tudo isso ligado aos sentimentos contidos nos nossos porões. Então, o espírito, hora que ele sai, ele tenta trabalhar aquilo. Então, por exemplo, eu assisti um filme de terror há uns 30 anos atrás, nunca mais assisti. Mas aquele filme de terror, ele me trouxe algo meio sinistro e aquilo eu conti dentro desse porão. Quando esse espírito começa a tentar trabalhar tudo que está lá dentro desse porão, ele vai falando, isso presta, isso não presta, vamos tirar, né? Como a gente faz para limpar uma casa e esvaziar uma gaveta que tem várias coisas que tem que ser doadas. É essa mesma função do espírito quando ele chega lá no nosso porão. Então, o espírito vai trabalhar aqueles medos, aqueles traumas, e dentro desses medos, que nem por exemplo desse filme de terror, ele vai trazer à tona aquilo que está lá, aquele medo. Aí a gente acaba sonhando coisas tenebrosas, porque ele vai trabalhar aquilo que está lá dentro. Quando a gente sonha com outras pessoas, né, também uma saudade, algo mal resolvido, né, uma vontade de ver o que está acontecendo com aquela pessoa, onde o nosso aspecto carnal às vezes pensa e guarda lá no porão. E o espírito tenta trabalhar isso de outra forma, vivenciando, buscando experiências, por exemplo, tentando encontrar as pessoas que você camuflou lá dentro, tentando te confrontar contra os traumas que você tem dentro de você. Então é um trabalho constante. Eu falo que o sonho é como se fosse uma análise psicológica, é como se você estivesse sentado ali no divã, falando sobre tua vida e o outro tentando trabalhar. E é isso o papel do espírito, tentando trabalhar os nossos porões. Muitas vezes, né, a hora que esse espírito volta, como o nosso corpo é denso, o nosso corpo carnal, e ele volta de repente, né, que a gente tem que acordar, ou toca um despertador, ou a gente mesmo desperta, né? O que acontece? Por que a gente não consegue lembrar dos detalhes? Porque o espírito é mais sutil. E a vivência dele é mais sutil e a nossa é mais densa. Quando ele volta, muitas vezes não conseguimos lembrar pela densidade do nosso corpo. Pessoas que estão mais leve, com a alma mais tranquila, acho um pouco difícil, mas pessoas que têm a alma mais tranquila, que estão mais em equilíbrio, costumam se lembrar mais dos seus sonhos. E os sonhos sempre são aprendizados. Não é aquela história, sonhou com cobra traição. Não é bem isso. Os sonhos trazem mensagens por números, por animais, por letras, por pessoas. É um enigma, é um quebra-cabeça, mas que a gente tem que prestar muita atenção. Porque se a gente prestar muita atenção, tudo aquilo que a gente sonha, mesmo que desconexo, está dentro de nós. Então é o espírito tentando trabalhar por nós, tentando nos avaliar e nos conduzir para o melhor caminho. Ele está tentando entender esse emaranhado de nós
que está, né, esses nós presos dentro de nós. Então, os nós têm que ser desatados. E o espírito no sono tenta fazer isso por nós. Bem, é um assunto bem complexo, mas eu espero que vocês tenham compreendido, pelo menos o fio da meada de tudo isso, né? Mas sonhar é muito importante. Então, sonhar é trabalhar a si mesmo, porque o teu espírito, que faz parte de você, tenta te ajudar, de alguma forma, tirar, então, esse emaranhado de nós que está lá no porão. Bem, esse foi o nosso tema de hoje. Agradeço aí a atenção de vocês. Se vocês querem sugerir algum tema, é só deixar no meu Instagram, Equalizem Sais de Orium, ou aqui, né, nos comentários do YouTube, Terapias Equalizem. Se você não faz parte aqui do nosso canal, te convido a se inscrever para que esse nosso vídeo atinja o maior número de pessoas. Agradeço o teu carinho, tua atenção e até o próximo vídeo. Não percam, hein? Até mais!